Sempre que você está fazendo uma análise de sinal, você está tentando ver aonde a função é positiva ou negativa. Analisar sinal de uma função é isso, né? É como se... Imagina assim, deixa eu fazer uma segunda informação aqui. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma função aqui qualquer e que você tem... O gráfico dela é algo assim, né? Olhou o gráfico da minha função, o gráfico da sua função é assim. Esse é o gráfico da sua f. E aí você conhece todos esses pontos, tá? Esse ponto aqui é o -2, esse ponto é 1, esse ponto é o 3, esse ponto é o 5. Você sabe todos esses pontos aqui. O que é fazer uma análise, né, de sinal de uma função? É fazer o gráfico? Não é fazer o gráfico dessa função. É um pouco mais simples, porque fazer o gráfico é muito difícil, em geral. Então a gente faz uma compressão dessa função numa reta só, na reta x aqui. Eu só vou fazer a parte x agora. Eu não vou fazer o gráfico. Eu vou só olhar o x da reta. Eu só vou olhar onde essa função foi positiva, foi negativa e foi nula. Só isso. Sem saber como era o gráfico. Se era curvado, se era convexo, se era côncavo, crescente, não me importa nada disso. Eu só vou olhar a função em si. Então, como é que a gente faz uma análise, né, de sinal de qualquer função? Os pontos aonde essa função zerou, aonde ela encostou no eixo x, esses pontos são muito importantes para mim. Eu vou marcar o zero aqui só para ter uma referência, mas esse ponto -2 em que a função zerou em cima dele, passou aqui. Esse ponto 1 em que a função zerou, esse ponto 3 em que a função zerou e esse ponto 5 que a função zerou, eu coloco aqui como zero para eu saber. Esses são os pontos em que a minha função passou ali. Ela zerou, de fato. Bom, aonde a minha função está para cima é porque ela tem uma certa altura positiva, o y é positivo. Então, nos lugares que a minha função está para cima do eixo, é onde ela é positiva. Nos lugares onde ela está abaixo do eixo x, ou seja, aqui, a minha função é negativa. Então, aqui é menos. Nos lugares que ela está para cima, de novo, a minha função é positiva, está acima do eixo x. Ela tem altura positiva, está acima do solo, da linha do horizonte. Aqui está para baixo, negativa. Aqui está para cima, positiva. Então, eu meio que traduzi essas informações gráficas nisso aqui, num monte de mais e menos aí, como se fosse um varalzinho que eu estou pendurando essas coisas. Eu traduzi isso para isso. E isso é muito útil em matemática, porque fazer gráfico é muito difícil, mas analisar sinal de função é bem mais fácil. Bem mais fácil. Então a gente vai fazer a análise primeiro para depois tentar fazer o gráfico. E foi isso que a gente fez, né? Na questão anterior, a minha função derivada, né? Derivada da minha função é um polinômio de segundo grau aqui, né? É x² menos 8x mais 12 vezes 12. É um polinômio de segundo grau aqui. Então eu sei analisar, né, parábolas. A gente marca o zero. Aonde essa função aqui, onde essa parábola zera? No 2 e no 6, ó. No 2 e no 6. E ela é uma parábola para cima, porque o termo que acompanha o x² é positivo. Então ela é uma parábola que vem daqui, passa nesse ponto e sobe, né, assim, para cima. Então, com base naquela ideia anterior, ela é uma parábola positiva, tá toda para cima antes do 2, fica negativa, fica toda para baixo do eixo entre 2 e 6 e depois volta a ser toda para cima.